Seja bem-vindo ao canal Minuto Gramatical, esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se é a sua primeira vez aqui, você caiu de paraquedas neste canal, você está na playlist Resolução de Provas da Banca IDECAM. Na aula de hoje você vai corrigir junto comigo a prova que aconteceu no estado da Paraíba, da Banca IDECAM, cargo de professor de Química tipo A. É uma prova que é comum a todos os cargos, com exceção ao professor de língua portuguesa, que também irei corrigir, tá bom? Mas hoje, agora nesta aula, você corrige essa prova junto comigo. Eu sei que você vai querer essa prova e eu já vou te mostrar como é que você pode pegar essa prova. Vem aqui no meu Instagram, @arturizando, Arthur, né? E 2 As, Arthur sem H, com 2 As, Zaando, tá? E quando você entrar no meu Instagram, clica aqui no link da bio e ao clicar no link da bio, você vai ser direcionado para essa página. O que é que você precisa fazer? Vem aqui embaixo, ó, e clica onde? Material Arturizado, libere seu material agora. Ao clicar aqui, você vai ver a banca IDECAM aqui, a pasta da banca IDECAM. Então, clica na pasta da banca IDECAM. Ao clicar nessa pasta, você vai ver materiais de aulões que eu já ministrei, pode baixar, fica à vontade. Mas o que você quer vir em provas, e aí são todas as provas que eu tenho da banca IDECAM, inclusive essa que aconteceu no estado da Paraíba, já tem prova de artes aí, tá? O gabarito, prova de inglês, de língua portuguesa, de geografia e de química, certo? Então fica à vontade para você fazer uso dessas provas, para você baixar isso aí, certo? E eu já quero pedir a você que, se você tiver outras provas, envie para mim para que eu possa colocar no Drive, para que nós possamos democratizar esta educação, tá bom? Então, recado dado, aviso dado, eu já vou colocar aqui a prova para que nós possamos corrigir a prova sem enrolação, sem mais delongas. Eu vou sumir da tela novamente e já vamos para a prova. Professor de Educação Básica, tá? Professor Química, prova tipo A. Então, vamos lá, gente, começar a correção dessa prova. Eu já deixei muita coisa pronta aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. O que é que nós vamos encontrar aqui? As 4 primeiras questões são questões de compreensão e interpretação de texto, tá bom? A 4ª questão envolve um assunto gramatical chamado sinonímia, semântica, né? Quando chegar, nós vamos ver aí. Então, vamos lá. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que sua autora, gente, questão correta, o texto é tranquilo, é um texto bom, conta a história da... O nome dela está aqui, cadê? Yara, alguma coisa, eu não vou dizer esse nome, mas o primeiro nome é Yara. Yara fala aí que entrou na universidade, né, não sabia direito o curso que queria tomar, que queria seguir, depois abandonou tudo até virar bancária, certo? Então, alternativa letra D, para mim, é a correta mesmo, tá? Ficou sem estudar e sem trabalhar durante um certo período de tempo, né? Depois que ficou indecisa, se iria para um lado, para o outro. Então, o que se enquadra dentro do texto, literalmente, é essa questão, certo? Você pega a prova e responde, tá? E você vai ver que é isso aí, certo? Tipologia textual, tipologia narrativa, perfeito. Concordo com o gabarito, conta a história aí da jovem, né, de 20 anos. Então, é a tipologia narrativa também, tá certo? Questão 3, tem assim, ainda em relação ao texto, no início do 3º parágrafo, é correto afirmar que a expressão depois disso se refere a, de fato, trancar o curso na faculdade e romper com tudo, é o que de fato está aqui, tá? No 3º parágrafo, ó. Ela conta isso aqui, né, nos 2 anteriores, certo? Mas a realidade é essa, ela passa por esse processo. Então, as 3 questões de compreensão, gente, para mim estão ok, o gabarito bate. A 4ª também, né, quando ela usa a expressão aqui, calhava. Vamos dar uma olhada no texto para analisar isso, porque aqui envolve sinonímia, é semântica, né? Então, está logo aqui no início do texto, tem assim, ó. Desde que me lembro por gente, sempre gostei muito da escola. No ensino médio, como estudei em ETEC, na escola técnica, né? Precisei escolher um técnico. Das minhas opções, a que mais está aqui, ó. Calhava era, tá aqui, tá? O técnico em saneamento. Então, calhava quer dizer o quê? O que mais caía bem, o que mais se enquadrava, o que mais se encaixava. Então, fechado isso aqui, letra C, a alternativa correta, certo? Vamos lá para a 5ª questão, porque nós começamos aqui um pouco da parte de gramática, né? Aqui para entender um pouco sobre a estrutura do texto.
Então, na quinta questão, nós temos aqui, ó. Fui por impulso, orgulhosa por não estar perdendo tempo. Direto do ensino médio para a faculdade, sem saber o certo que queria, tá? Então, o que é que pede a questão? Permanece com o sentido igual, equivalente, certo? Então, vamos lá. Por não saber ao certo o que queria, fui por impulso. Não, na realidade, primeiro ela foi por impulso, né? Ela agiu por impulso. Não é porque ela não sabia. Na realidade, talvez ela soubesse, mas ela agiu por impulso. Aqui na letra A está dizendo que, por não saber ao certo o que queria, agiu por impulso. E não é isso, a verdade não é essa. Por isso que a letra A está errada. Então, a letra B nós temos por impulso, mesmo não sabendo ao certo o que queria, embora orgulhosa, certo? Então, não. Esse embora que dá uma ideia de concessão, que é a oposição, né? Não se adequa a isso aí. Porque no trecho diz assim, ó, fui por impulso, orgulhosa por não estar perdendo tempo, direto do médico para a faculdade. Não tem nada a ver com embora aí, tá bom? Então, fechamos mais um caso aqui. Vamos lá. C. Fui por impulso, pois ou não. Nem explica e nem tem ideia de escolha. O enunciado lá em cima não mostra isso, tá? Todas essas partes que estão destacadas em verde, eu já deixei destacado em verde para você entender que é justamente a parte que elimina a questão, tá bom? Estava orgulhosa por não saber o certo o que queria. Na realidade, ela não estava orgulhosa por não saber o que queria. Ela estava orgulhosa porque saiu do ensino médio e foi para a faculdade. Tá? Então está errada também. A que se adequa realmente é essa aqui. Apesar de não saber ao certo o que queria, perfeito. Fui direto do ensino médio para a faculdade, perfeito. Por impulso e orgulhosa por não estar perdendo tempo. Agora sim, a letra E é a que está condizente. Então, até agora, gente, as 5 primeiras questões tranquilas, tá? Vamos lá para a próxima questão. Começam as questões de gramática agora. E eu quero que você anote isso aqui, ó. Vamos lá. O como, ele pode apresentar algumas características, certo? Nós vamos entender a característica desse como agora. O como, ele pode indicar uma causa, quando ele vai ser substituído por já que ou visto que. E é o que acontece aí, né? Ó, no ensino médio, já que estudei no ETEC, em ETEC, né? Então veja só, já que, visto que, causa, tá certo? O como pode indicar uma comparação, quando ele compara termos, mas não é o que acontece aí, né? Quando há uma comparação. E por fim, o como pode indicar uma conformidade. Conformidade, que também não é o que acontece aí. Segundo, conforme, consoante, não o que acontece aí. Então, de fato, isso indica uma causa. E aí, quem é que indica causa? São as adverbiais. É por isso que nós temos aí uma oração subordinada adverbial causal, tá certo? Por quê? Por causa dessa conjunção como que expressa a causa. Então, fechamos mais uma explicação e nós vamos agora para a próxima questão, que vai tratar conosco sobre tempos verbais. E antes de abordar essa questão, eu quero que você olhe para aqui, para cá, continue olhando para a tela, porque eu vou mostrar a você agora um esquema que vai esclarecer muita coisa para você dentro da parte de verbo, que é a timeline, ou aquilo que eu chamo de linha do tempo, a linha do tempo, a timeline, tá certo? Então, vamos lá. Os professores de inglês gostaram, né? Timeline. Então, vamos lá, gente. Olha só. Na minha linha do tempo, eu vou encontrar esse marco aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vou pegar a vermelha mesmo, né? Vamos lá. Ó, aqui eu vou encontrar o meu presente. Certo? O que é o presente? É aquilo que está acontecendo. Não muda. Tá? Está acontecendo ali, ó. Né? Não é nem que não muda, perdão. É algo que é recorrente. Tá? Então, presente é fácil. Eu estudo, eu estou estudando, presente. Quando eu venho para cá, eu vou ter o meu futuro. E o meu primeiro futuro é o futuro do presente. Como é que eu identifico o futuro do presente? De duas maneiras. Primeiro, porque ele apresenta duas terminações. A terminação ra e a terminação ré. Estudarei, estudarás, estudará, estudaremos. Toda vez que tiver ra e ré, futuro do presente. Tá certo? Outra coisa, é um futuro que vai acontecer, é certeza, tá?
Já o futuro do pretérito, ele está condicionado a algo. O futuro do pretérito está condicionado, certo? A terminação no futuro do pretérito é a terminação ria, ok? Prontinho. Isso aqui na realidade não nos interessa. Para a questão não. Para a questão eu tenho que vir para cá. Ó. Preste atenção para você entender isso, tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui do mais perto para o mais longe. Então, quem é o meu PP? O meu PP é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, assim como o presente, as terminações mudam. Eu não tenho terminações específicas, certo? Então, para entender o pretérito perfeito, eu tenho que entender que é um passado concluído, certo? É aquilo que eu fiz. Então, ó, passado concluído, certo? O que é que vem depois do passado concluído? É o passado interrompido, que na gramática é o pretérito imperfeito. Esse passado aqui é um passado não concluído, é um passado interrompido, em decurso, em andamento, tá certo? Pronto, pode vir até assim nas questões. Quem é que determina esse passado não concluído? São as terminações vá, ia e ine para o modo indicativo e a terminação si para o modo subjuntivo. Toda vez que você encontrar essas terminações, os verbos estarão no pretérito imperfeito do indicativo, tá certo? O vá, ia e ina e o si no pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Pronto. E por fim, eu vou encontrar o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? É um passado antes do passado, é um passado distante, certo? Quem é a terminação? Qual é a terminação? É orar sem acento. Então aqui você tem um presente, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Essa é uma sequência cronológica dos tempos verbais. Quando eu venho para a questão, ele dá o enunciado, né? E mostra lá que no enunciado houve o tempo verbal, certo? Mas o que ele pede é o seguinte, preste atenção aqui comigo, ele vai dizer aqui, olha o comando da questão, vou ficar preso ao comando. Vamos lá. Sabendo disso, assinale a alternativa que corretamente representa, por meio do uso dos tempos e modos verbais, esta sequência de ações. Então ele vai pedir uma sequência de ação, tá certo? Ele mostra isso, né, na questão, no contexto aí em cima, e ele pede a sequência de ação. Então, gente, vamos lá ver aqui essa questão, olha só. Vou destacando os verbos aqui para você ir entendendo, tá? Então vamos lá, ó. Sempre gostou, pretérito perfeito, ação concluída, né? De estudar. Mas não sabia, pretérito imperfeito, ao certo o que queria fazer. Então vamos lá. Qual é a sequência que eu tenho aqui? Preste atenção. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito imperfeito. Certo? Por que pretérito imperfeito e pretérito imperfeito? Sabia e o queria termina em ia. O queria tem uma particularidade, eu vou mostrar a vocês, tá? Então, ó. Ele começa no pretérito perfeito, a letra A, vem para o imperfeito, mas permanece no imperfeito. E a questão está pedindo uma sequência, certo? Essa sequência para onde? No pretérito imperfeito. Depois ele volta aqui, ó, escolheu, ele volta para o perfeito de novo. Tá? Então, por isso que não pode ser a letra A, porque não segue uma sequência cronológica da estrutura verbal, certo? O que é que acontece com o verbo queria? Queria termina em iria. Aí você vai pensar assim, ó, ele está no futuro do pretérito. Não, não está, certo? Ele está no pretérito imperfeito. E qual é o futuro do pretérito do verbo queria? É quereria. Aí por que isso? Porque o verbo é querer, ó. Querer, não é? Aí eu vou acrescentar a terminação iria, certo? Então, ó, querer, é claro que eu não vou botar outro R aqui, né? Então, quereria. Esse é o futuro do pretérito do verbo querer, tá?
Vamos lá, dando sequência aqui. B. Yara bem gostou, certo? Gostou, ação concluída. Pretérito perfeito. Mas não sabe, presente. Não sabe, certo? Então veja que agora eu tenho o perfeito e o presente. E a sequência não é essa. Você acabou de ver comigo que a sequência é perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Ou o contrário, né? Mais que perfeito, imperfeito e perfeito. Vamos lá para a letra C para a gente entender isso. Vamos lá. Yara sempre gostou, perfeito, de estudar. Mas não sabia, imperfeito. De novo, ao certo o que queria? Igual a letra A. Já expliquei, bateu, não interessa. Vamos para a letra D. Yara sempre gostara. Opa, começou lá atrás, ó, tá vendo? Como assim, professor? Lá atrás, um verbo distante, um passado antes do passado. Está aqui, ó, um passado antes do passado, ele aqui, ó. Ele é bem distante, ó. Eu tenho o perfeito aqui, o imperfeito e o mais que perfeito distante, ó. Aí vamos lá. Deixa eu dar. Mas não sabia. Quando eu vou para sabia, o que é que eu vou encontrar? O imperfeito, porque ele termina em ia. Aí vamos lá, dando sequência. Ao certo, o que queria, não é? Então, ó, seguindo a sequência, está na faculdade, né? Aí, escolheu, pretérito perfeito. Então, perceba que aqui segue uma sequência, ele vem de distante e vai chegando mais perto, tá bom? Por isso que a alternativa correta vai ser a letra D de dado, não é? Então, fechamos aí mais um caso dessas questões da banca IDECAN, tá? Oitava questão. Vamos lá? Abaixo há algumas afirmativas inspiradas no texto. Assinale a única que está de problemas de pontuação. Então, vamos fazer essa questão aqui. Vamos identificar o problema de questão na letra A. Yara estava infeliz no curso de Química Tecnológica da Unicamp e, por isso, decidiu trancá-lo. Eu não tenho essa vírgula aqui. Eu não vou separar as locuções verbais. Decidiu trancar. Eu não separo a locução verbal por vírgula. No final do ensino médio, vírgula obrigatória aqui, antes de Yara. Por que vírgula obrigatória aí? Porque essa estrutura no final do ensino médio é uma estrutura que dá uma locução adverbial que dá uma ideia de tempo. Essa locução adverbial, ela é de longa extensão. Como assim longa extensão, Arthur? Perceba que eu tenho 4 elementos. O que é que a gramática normativa diz? Quando eu tenho uma estrutura, uma locução adverbial com um elemento, ela é de curta extensão. 2 elementos, curta extensão. 3 elementos, longa extensão. Até 2 palavras, curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Passou de 2, é de longa extensão e o uso da vírgula é obrigatório, desde que ela esteja deslocada, que é o que acontece aí, ó. Como assim deslocada? Ela está no início do enunciado e deveria estar no final, certo? Então a vírgula é obrigatória aqui, não depois de Yara. Fechamos. Yara, por impulso, termo explicativo, foi direto ao ensino médio para a faculdade. Perfeito, tudo certo aí, tá? Yara não se apaixonou pela graduação, a graduação em Química Tecnológica. Não tem essa vírgula aqui, certo? Eu não faço essa separação, então errado também. Os pais e amigos exerceram uma forte influência nas decisões de Yara. Eles exerceram forte influência, tá? Eu não separo os complementos verbais por vírgula. Então, a alternativa correta é a letra C. Fechou isso aí. Vamos lá para a próxima questão, a questão de número 9 agora. Vamos para a questão número 9. A questão ela já dá todo o conceito, certo? Vai dizer aqui, por exemplo, ó, ele quer saber qual o processo de formação de palavras de apaixonada. Perfeito, certo? Vamos lá. E ele diz aqui que apaixonada primeiro vem de paixão e vira apaixonar, certo? Isso aqui é um processo de derivação parassintética. Por que parassintética? Aí vamos lá para você entender aqui junto comigo, tá certo? Quando eu tenho uma palavra primitiva e eu acrescento a essa palavra primitiva afixos, certo? Eu vou pegar um outro exemplo aqui para você entender, ó. Tarde, certo? Com a palavra tarde, eu vou acrescentar o sufixo ser e o prefixo em.
Então, veja que com a palavra tarde, eu posso formar o entardecer, certo? O que é que você precisa entender? Que aqui eu não posso retirar os elementos, não posso, porque não existe só a palavra entarde. Da mesma forma que não existe só a palavra tardecer. Então, eu não posso nem retirar nem o prefixo, que é o que vem antes, e nem o sufixo, que é aquilo que vem depois. Só existe a palavra com os dois afixos. Entardecer. Se eu não posso retirar nenhum e nem outro, então eu tenho uma derivação parassintética. Eu peguei a palavra primitiva e derivei. Tá certo? Lembre-se também, você vai precisar desse conhecimento para essa questão, da derivação sufixal, certo? Por exemplo, eu tenho a palavra feliz e eu acrescento a esta palavra o sufixo mente. Isso é um sufixo, derivação sufixal, o que vai formar felizmente, né? Prontinho. Então, na própria questão, já é dito isso, certo? Ó, paixão, apaixonar, né? Foi um verbo que se derivou do substantivo paixão, certo? Então, já diz isso aí. E depois, nós vamos encontrar apaixonar, apaixonada, né? É um verbo para adjetivo, perfeito. Então, o que é que acontece com essa questão? Eu tenho uma derivação sufixal e parassintética, ou parassintética e sufixal. Por quê? Porque a palavra primeiro é apaixonar, ó. Derivação parassintética. Eu coloquei algo antes. O que foi que eu coloquei antes? O a, tá aqui, ó. E depois o sufixo a, certo? Pronto. Só que em apaixonada ainda tem um outro sufixo, que é o da, né? O ada, na realidade. Então ficou uma derivação parassintética, porque eu já expliquei isso agora, vou deixar aqui de verde, mais o ada, certo? Então são dois processos de formação de palavras. Por isso que a alternativa correta tem que ser a letra E mesmo. Derivação parassintética, porque não tiro nem o a, nem o ar, nem o antes e nem o depois. E ainda acrescento um outro, que é o ada, tá? Então ficou apaixonada. Questão 9, perfeita, sem discussão. Questão 10, vamos lá para a questão número 10. Assinale abaixo a única das alternativas em que as palavras deixar conforme seu uso no texto pertencem a classes gramaticais distintas. Então vamos lá. Se elas são distintas, pouco é advérbio, motivação é substantivo. São distintas. E aí quem é meu aluno, quem está na minha mentoria, automaticamente já fez isso aqui, ó. Opa, envolveu classes gramaticais, eu coloco vapans, certo? E coloco cipa. Não é? Pronto, quem é meu aluno já fez isso aqui. Quem não é meu aluno e está assistindo essa aula a primeira vez, está pensando agora, o que é isso? Vapans e cipa, né? Você vai entender, você vai aprender isso agora, só que você vai aprender depois que você ouviu o recado de Camila, que foi a minha aluna mentorada, e ela quer dar um recado para você neste exato momento. Olha só o recado de Camila. Olá, me chamo Camila e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mentoria do professor Arthur Gomes. Então eu cheguei até o professor no momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais para estudar português. Porque da forma que eu estava estudando sozinha, eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. E aí, né, eu comecei a fazer a mentoria e vi, assim, o português de uma outra maneira. Através da metodologia que o professor tem, através da forma com que ele une teoria e prática, eu consegui assimilar coisas que antes eu não conseguia de uma forma tão clara. E aí eu passei de acertar 8, 9 questões em português para errar apenas uma, né, numa faixa de 15 questões. E isso fez, sem dúvida, toda a diferença para que eu fosse aprovada no concurso. Então, se você procura, assim como eu, um auxílio, uma ajuda para conseguir entender o português, né, de uma forma melhor, mais prática, e superar as suas dificuldades e atingir o seu objetivo final, que é ser aprovado, então essas mentorias são para você. Através de uma metodologia simples, diversificada e objetiva, o professor ele nos ajuda a superar as nossas principais dificuldades no português. Então, que você invista em você nesse sentido
e que, assim como eu, você consiga superar as suas dificuldades, tendo a certeza que você pode contar com essa mentoria, que é uma oportunidade sem igual. Então, se assim como Camila, você quer a sua aprovação no seu concurso público, sabe qual é o conselho que eu te dou? Vem para minha mentoria. Porque comigo a sua aprovação ela é regra, sem brincadeiras, assunto direto ao ponto, direto naquilo que vai cair na sua prova. Camila é apenas um exemplo de aluna que eu tenho aprovado, que eu poderia passar horas e horas e horas aqui colocando os depoimentos, tá certo? Então, se você está cansado daqueles materiais complexos, daquelas aulas exaustivas das grandes plataformas, vem para minha mentoria porque eu te coloco dentro da prova. Isso eu te garanto. Isso é uma certeza. Pode confiar. Quer saber mais? Quer ver mais depoimentos? Saber o que eu faço? Arturizando. Já me segue aqui e veja os depoimentos dos meus alunos aqui no meu Instagram. Quer saber mais? 83996637794. Neste número você fala diretamente comigo. Tranquilo? Eu estou esperando você para fazer você ser um aprovado, ser um concursado e deixar essa vida de concurseiro de lado. Esse sofrimento de concurseiro. Confia no que eu estou te dizendo. Voltando aqui para a questão, o que é que acontece? Vamos lá. Todo mundo que é meu aluno já sabe o que eu vou fazer agora, certo? Então, quem é VAPães? São as classes gramaticais variáveis. Por que variáveis? Porque elas flexionam em gênero e número, e no caso do verbo, em pessoa e número. São 10 as classes gramaticais variáveis: verbo, artigo, pronome, adjetivo, deixa eu ajeitar aqui, adjetivo, numeral, substantivo. Pronto. Essas são as 6 classes gramaticais variáveis: verbo, pessoa e número, e as outras em gênero e número. E as CIPA, o que é? São as classes gramaticais invariáveis, tá? Onde eu encontro a conjunção, encontro a interjeição, encontro a preposição e o advérbio. Essas são as classes gramaticais invariáveis, certo? Prontinho. Querendo saber mais, só é você fazer parte da minha mentoria, desse time campeão que está aprovando milhares de alunos aí. Então, o que acontece aqui? Achamos a resposta correta e as outras. Vamos lá. Ensino médio e química tecnológica são adjetivos. Não me interessa porque ele quer diferente, né? Vamos lá. Para a faculdade e um emprego, substantivos. Então, já achamos a resposta. Nunca e assim são advérbios, tá? Tudo e algum pronomes indefinidos. Então, realmente, letra A está correta, a 10ª questão. Vou agora para a 11ª questão, que na minha visão tem que ser uma questão anulada. Não tem resposta, eu vou comprovar para você agora. Vamos lá. O que é que ele pede na questão? Vai dar todo o contexto, ele vai dizer assim: sabendo disso, assinale abaixo a única alternativa em que a flexão do verbo em destaque está correta, tanto do ponto de vista do sentido quanto da grafia. Se ele falou grafia, ópito está errado, né? É ópito e não opito, certo? Nem tem acento. Fechou? Porque é paroxítono que termina em ó, não tem acento, certo? Tem até uma questão de acentuação gráfica que nós vamos responder, né? Pronto, recomendada pela norma da língua portuguesa, certo? Questão letra B. O rapaz não pode disfarçar o seu constrangimento quando percebeu. Aqui não é pode, o rapaz não pôde. Então, fechamos mais uma. Vou aqui para a letra E, e aí você vai entender o porquê a letra E. Eu vou deixar a C e D aqui, porque elas são as que mais atrapalham, tá? Porque não vai poder ser a letra E. Vamos entender, porque aqui eu tenho assim, ó. No futuro, peça-lhes a bênção, sempre quando os ver. Se é futuro, eu quero o futuro do subjuntivo do verbo ver, aí eu tenho que saber conjugá-lo, certo? Aí vamos lá. Como é que eu sei que isso é futuro do subjuntivo? Porque tem um quando. Entenda o seguinte, meu caro aluno, concurseiro, concursado, arturizado, olhe para cá. Toda vez que você encontrar antes de um verbo a palavrinha que, é porque ele está no presente do subjuntivo, certo? Quando você encontrar o se, é porque esse verbo está no
pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? E quando você encontrar o quando é porque este verbo ele está no futuro do subjuntivo. Tá certo? Quer uns exemplos? Vamos colocar aqui alguns exemplos, tá? Que eu estude mais. Já pega esse enunciado para você aí, tá? Tá precisando estudar. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse com Arthur, seria aprovado, certo? Então, e já no futuro, quando eu estudar com Arthur, seria aprovado. Pronto, então vem logo para a minha mentoria, deixa o teu show e vamos cair para dentro para a gente detonar essas bancas aí. Fala comigo agora para você entrar na minha mentoria, tá certo? Seja ela individual ou coletiva. Vamos lá. Como é que eu conjugo o futuro do subjuntivo? Vou te mostrar agora, preste atenção. Você vai fazer o seguinte, olha. O primeiro passo é você saber quem é o pretérito perfeito do indicativo. É aquele que termina em AM, tá? Então, ó, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós vieste, e eles vieram. Pronto, tu começa aqui, ó. Vieram, é o primeiro passo. Eles vieram, tá? Aí, ó, corta o M. Quando tu corta o M, tu já formou um outro tempo verbal, que é o pretérito mais que perfeito. Ó, eu viera, tu vieras, ele viera, nós viéramos, vós vieres e eles vieram. Olha só como termina agora, ó, é viera. Né? Olha que legal como tu vai entender. Olha a minha linha do tempo. Eu botei viera, não foi? Olha a linha do tempo aqui, ó. Pretérito mais que perfeito, tá vendo, ó? Termina em irá, sem acento. Tá vendo? Então bateu direitinho aqui, ó. Pronto. Aí o que é que acontece aqui? Não é viera. O que é que tu vai fazer agora, ó? Para achar o futuro subjuntivo. Corta o A. Certo? Corta o A. E aí, quando eu corto o A, o que é que acontece? Eu já tenho um outro tempo verbal, já formo um outro tempo verbal. E aí você vai entendendo toda essa estrutura da concordância, né, da conjugação verbal, certo? E aí, claro, eu mostrei aqui, né, a questão do vir, né, do vir. E aí, cuidado para não confundir justamente com o verbo ver, certo? Então, a sequência é essa. Agora, vamos colocar aqui o verbo ver. Vamos lá, dar uma olhada no verbo ver. Então, ó, eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes e eles viram. Agora, fazendo a conjugação do verbo ver, tá? Então, quem é a última pessoa do verbo ver? Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. Seguindo a mesma sequência, tá? Ó, presta atenção. Eles viram, tá? O que é que eu vou fazer? Corta. Olha só quem eu formei. Eu formei o mais que perfeito. Não é, ó? Que é aquele que termina com ra, ó. Vira. Certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou botar o quando aqui, ó. Quando, ó, quando eu faço isso, sim, detalhe, corta o ra agora, ó. Corta o a. Ficou vir, tá? Então, achei o futuro do subjuntivo. Quando eu vir, certo? Essa é a conjugação. Quando tu, aí vai sempre botando o quando, ó. Quando tu vires. E ele? Quando ele volta à primeira pessoa, vir. Certo? Então, você está achando aqui o futuro do subjuntivo, que é aquele que termina com AR, ER ou IR. Tá certo? É essa conjugação que acontece. Certo? Quando nós virmos. Quando nós virmos. Quando vós virdes. Quando eles virem. Pronto. Então, ó,
Quem é o verbo ver no futuro do subjuntivo? Não é ver, é vir. Então está errado também. É vir. Pronto. Chegamos aqui então a dois verbos que são verbos que nós não usamos no nosso cotidiano. E aí o que é que acontece? Deixa eu te mostrar aqui o que é que a gramática diz. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você aqui a tela do que a gramática diz, tá? Só um minuto sobre esses dois verbos. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar a parte para vocês. Deixa eu ver. Pronto, achei. Tá aqui, ó. Pronto. Então, gente, o que é que vocês estão vendo aí? Primeiro ponto que eu quero que você entenda é o verbo reaver no pretérito a terceira pessoa, que é o que pede a questão, certo? A questão pede isso. Então, está aqui, ó, o pretérito perfeito é reouveram. Tá aqui, ó, estou passando o mouse em cima, ó. Reouveram, certo? Reouveram. Na questão, daqui a pouco eu boto para vocês, que eu vou mudar a tela, não está reouveram, certo? Eu vou até escrever agora, para a gente não esquecer, não se atrapalhar. Eu vou colocar aqui, ó, vocês reouveram, certo? Pronto. E o verbo requerer, está aqui já deixei separado para vocês também, para você entender que o verbo requerer é, no pretérito perfeito, requereram, certo? E na questão não está requereram, está requeriu, né? A quebra do sigilo fiscal requeriu, que no caso vai ser no singular. Então, vamos ver aqui no singular, tá? Ó, ele requereu, certo? Então, eu já vou colocar aqui embaixo também. Calma que eu vou projetar a prova para vocês, tá? Pronto. Então, olha só. Acabei de mostrar para você o que a gramática diz na conjugação desses verbos, tá? Vou voltar aqui agora com a prova para vocês. Pronto. Eu já anotei lá o que a gramática falou sobre os verbos. Então, está aqui, ó. Reouveram. Vou até diminuir para você ver, ó. Reouveram. E aqui está reavieram. Não existe esse verbo. E é requereu e não requeriu. Então, não tem resposta para essa questão. Essa questão tem que ser nula. Viu? Pronto, eu fiz ela com bem muito cuidado. Mostrando para você. Mostrei até a relação do verbo vir e do verbo ver. Mostrei tudo detalhado para você. Certo? Questão anulada, entra com recurso nessa questão aí. Professor, como é que eu faço para fazer recurso? Pega as minhas palavras agora, pega esses sites aí que eu mostrei para vocês, tá? E pega as palavras e redige. É isso aí, não confia em ChatGPT não, redige. Professor, o senhor pode fazer o recurso? Posso. Agora eu vou te cobrar. Se você quiser que eu faça, eu faço. Eu deixo embasado bem bonitinho, bem direito, mas eu vou te cobrar. Tranquilo? Se não quer que eu te cobre, então pega as minhas palavras e faz aí. Tá certo? Vamos lá que essa aula já está se prolongando muito e eu quero concluí-la. Questão de número 12. Concordância verbal. Aqui é a questão do se, certo? O que é que você tem que entender, gente? Preste atenção. Vou mudar a tela aqui, mas ficou um pouco longa a aula, gente, mas só assim vocês entendem tudo, aprendem tudo, tá? Deixa eu botar para cá. Vamos lá. Ó, o que é que você precisa entender aqui sobre a partícula se? Quando você tem um verbo VTD, você tem que saber o que é um verbo VTD, mais a partícula se, isso aqui é igual a uma partícula A passivadora e aqui A sujeito, certo? Pronto. Quando você não tem essa estrutura e tem a estrutura de um VL ou VI ou VTI, certo? Associado a estes verbos, você tem a partícula se. Vamos botar aqui a partícula se. Certo? Você não tem sujeito. É o índice que determina o sujeito. Aliás, não é que não tem, é que o sujeito está indeterminado. Então, eu vou colocar aqui que o sujeito está indeterminado. Pronto. O sujeito está indeterminado. Isso quer dizer o quê? Que o verbo não pode ir em hipótese alguma para o plural. Pronto. Certo? Como é que isso acontece? Vamos lá. Ó, o rapaz alugou as casas. O que é que eu vou dizer? As casas foram alugadas pelo rapaz.
Isso é a passiva analítica. E a sintética? Alugam-se as casas. Pronto. Certo? Então, este se é uma partícula apassivadora. Aí vem para cá agora, ó. Presta atenção, tá? Quando eu chego na questão 12, eu tenho aqui, ó. Não se pensa em faculdades. Pensar é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui, ó. O verbo não vai para o plural. Tá? Estudaram-se a química tecnológica na Unicamp. A química tecnológica na Unicamp foi estudada. O verbo tem que ficar no singular e não ir para o plural, porque ele concorda com o sujeito, que eu acabei de mostrar a você agora. Comentaram-se muito sobre a decisão de trancar a Unicamp. Por que não vai para o plural? Todo termo está no singular, então não tem por que ir para o plural. Certo? Convocou-se os candidatos que estavam na lista de espera. Convocaram-se os candidatos. Os candidatos foram convocados. Exatamente como eu mostrei para você na questão do alugar a casa. Então, ó, só pode ser essa aqui, ó. Depois que a área deixou que a vida a levasse, esclareceram-se seus caminhos. Os seus caminhos foram esclarecidos. O sujeito é seus caminhos. Então, verbo sujeito plural, verbo plural. Da mesma forma que eu mostrei isso aqui, ó, para vocês. Tá? Da mesma forma que eu mostrei isso aqui para você, ó. Certo? Essa sequência. Professor, esse assunto é complexo, eu preciso de mais atenção, eu preciso de uma aula a mais. Eu sei. Aqui no canal tem. E se você precisar de minha ajuda, gente, vem para a minha mentoria. A turma está sendo aprovada nas primeiras colocações. Vem aprender isso. Tu vai entender que isso é muito fácil. Tá? Agora, claro, em uma aula rápida de... Quantos minutos nós estamos aqui? 40 minutos. Tá? Você não vai aprender tudo de uma vez só. Vem falar comigo. 83996637794, entendeu? Vem mudar a tua vida. Confia no que eu estou te dizendo. Vamos lá. Próxima questão. 13. Verbo preferir. Isso é uma questão de regência. Todos os itens falam sobre o verbo preferir, tá certo? E aí, o que é que acontece aqui, ó? A única correta é a letra E. Por quê? Porque quem prefere simplesmente prefere. Eu prefiro Coca a Fanta. Eu prefiro português a matemática. Ela preferiu uma faculdade pequena à Unicamp. Eu não posso botar mais do que. Eu não posso do que, 1000 vezes do que. Isso não existe com o verbo preferir. Tá? Quem prefere, simplesmente prefere. Questão de número 14 é uma questão de acentuação gráfica. Então, vamos lá. Por que médio tem... Ele quer a alternativa correta aqui, tá? Por que médio tem acento? Porque é uma paroxítona que termina em ditongo crescente. Tá? Não tem nada a ver com paroxítona que termina em O. Certo? B. Por que técnico tem acento? Porque é uma proparoxítona. Não tem nada a ver com esse negócio de técnico. Não tem nada a ver isso aqui. Tá? Por que a área tem acento? A área tem acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá? D. Até é acentuado por se tratar-se de uma oxítona terminada em E. Toda oxítona que termina em A, E, O tem acento. Certo? Essa é a correta mesmo. Já é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Certo? Oxítona não, monossílabo. Então, letra D é a resposta correta. Nós vamos para a questão de número 15, certo? Onde envolve o quê? Entre as alternativas abaixo, assinale a única cujas palavras estão todas escritas conforme a ortografia oficial da língua portuguesa. A alternativa correta, conciliar. Por que conciliar? Porque aqui vai ser dissentiam. Tem um E aqui, tá? Dissentiam. Então, ficou até feio aqui o que eu fiz, né? Vamos lá, vou deixar aqui, é dissentiam. No lugar desse IN, é EN, tá certo? Então, elimina B. Inócuas, com C e não com QU, tá? Procrastinou, crastinou, faltou um R aqui, D já foi. Suscitou. Então, de fato, a alternativa correta, letra A de amor. Então, pronto, gente. Eu corrigi agora com vocês as 15 questões para aqui, professor de Química, tipo A, mas foi a sua prova aí, né, com exceção de língua portuguesa, que eu também vou corrigir. Tá bom? Sei que você gostou, então compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Esse material aqui que eu acabei de riscar, eu vou soltar também lá no Drive. Vai lá, acessa, pega todas as tuas questões. E é isso. No mais, faz o A, vem arturizar, cola em mim, que teu sucesso é garantido. Até a próxima aula. Segue no Instagram, tá? Fala comigo aí no WhatsApp também. Valeu, tchau, tchau.